Boa noite, doutora Tamara, doutora Maísa, Rodrine. Sejam bem-vindos para a nossa aula de Direito Ambiental. Vamos lá, atenção, vamos para os recados. Lembrando que na próxima semana, do dia 14 até o dia 20, será a nossa primeira verificação de aprendizagem. Turma, este professor hoje vai revisar, né, todo o conteúdo aplicado até a presente data, qual seja, conceitos de direito ambiental, classificação de meio ambiente, tutela constitucional do meio ambiente, que é a competência para legislar em matéria ambiental, bem como princípios do direito ambiental, competências, né, já comentamos, e a parte que trata das conferências internacionais em prol do meio ambiente. Doutores e doutoras, temática que cairá na nossa prova, principalmente, estarei cobrando noções introdutórias, né? Quais sejam conceitos, tá bom? Lembrando que eu estou comentando agora a nossa primeira VA, conceitos e, após a parte conceitual, classificação de meio ambiente estarei cobrando, tutela constitucional do meio ambiente, bem como, né, a parte de princípios, tá bom? Essa será a temática principal tratada na nossa prova. Pessoal, eu vou pegar aqui minhas anotações rapidamente para que eu possa comentar. Então, vamos lá. Todos os encontros nós temos uma atividade pré e uma atividade pós-aula síncrona. Na primeira semana, a atividade da pré-aula síncrona, o professor não atribuiu valor. Na atividade pós-aula síncrona da primeira semana, nós atribuímos 10 pontos. Da segunda semana, da mesma forma, tá? A atividade pré-aula síncrona não foi atribuído nota, e a atividade pós-aula síncrona, mais 10 pontos, totalizando 20 pontos. Na terceira semana, idem, né? Apenas a atividade pós-aula síncrona, que atribuímos nota, ou seja, 10 pontos, totalizando até agora 3 semanas, 30 pontos. Na quarta semana, da mesma forma, pré-aula síncrona apenas para revisão e pós-aula síncrona, mais 10 pontos, totalizando aí 40 pontos. E, por fim, a atividade de hoje, que o professor vai lançar para vocês. Turma, eu vou postar depois da aula um questionário com 10 questões. Esse questionário são questões visando ou com o objetivo principal de revisar o conteúdo. E, obviamente, né, se é revisão e é o conteúdo que vai cair na prova, uma outra, né, dessas questões poderá estar na sua prova. Eu não posso afirmar porque as questões serão randomizadas. Turma, lembrando que são 50 pontos de atividade e 50 pontos da primeira VA, né? Outra coisa, doutores e doutoras, atenção. Lembrando ainda que a nossa prova, né, ela será formada por 10 questões objetivas, tá bom? 10 questões objetivas e, atenção, as questões são randomizadas, então não tem como o professor, né, determinar quais as questões. Eu lanço lá no banco de dados uma quantidade aproximadamente de 20 até 30 questões, e dessas questões o sistema escolherá 10 para a nossa prova. Então, olha só, turma, lembrando que após a semana de provas, né, haverá devolutiva, então o professor vai comentar a prova na sua totalidade. Doutores e doutoras, muita atenção no que eu vou dizer agora. Pessoal, olha só, o questionário de hoje visa auxiliá-los. Os senhores deverão responder o questionário no ambiente virtual, somente o gabarito. Agora, se a Tamara, por exemplo, ela desejar, né, exemplo, imprimir o questionário, responder, escanear e postar no ambiente, pode. Se ela quiser em uma simples folha, colocar o gabarito de próprio punho e tirar um print e postar no ambiente, pode. Mas, turma, inclusive, por favor, sejam, neste ponto, no que tange as atividades, são 50 pontos de atividades. Então, peço que os senhores repassem aos colegas. Por favor, atenção, respondam às atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Não adianta, né, os senhores responderem e me mandarem por e-mail. Não tem como eu atribuir nota. Por fim, por gentileza, não sei se o representante está presente agora na nossa aula, né?
mas eu mandarei um recado lá no nosso grupo do WhatsApp. Doutores e doutoras, por favor, as atividades, lembrando que são as atividades pós-aula síncrona, que eu atribuí nota, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta semana. Lembrando que essas atividades, elas valem nota, e que essas atividades, cada uma tem um valor de 1 ponto, totalizando 50 pontos. E a nossa primeira VA, mais 50 pontos, serão 10 questões, meio ponto cada. Tranquilos? Turma, lembrando que o questionário que eu vou postar hoje, né, é um plus, é um presente para a turma, para que vocês possam revisar o conteúdo, né? E, se derem sorte, as questões que eu estou postando, poderá uma ou outra cair, né, ou ser cobrada na sua prova, tá bom? Então, turma, eu não vou postar o gabarito. O gabarito, os senhores que vão resolver e mandar para o professor. Doutores, ainda no quesito recados, lembrando que os senhores terão até o dia 20 de setembro para resolver todas as atividades. Por favor, não deixem de resolver. Todas as atividades pós-aula síncrona será atribuída uma pontuação para cada, né? Obviamente, sendo 10 pontos cada, totalizando 50 pontos. Tá bom, pessoal? Tranquilos? Então, olha só, lembrando que a nossa aula está sendo gravada, né, desde as 19h05. Então, o nosso encontro de hoje está sendo gravado e eu vou postar no ambiente virtual de aprendizagem. Por fim, a nossa prova terá início no dia 14 e vai até o dia 20, que será no domingo. E as atividades todas que estão no ambiente, que deverão ser resolvidas no ambiente. Não adianta mandar por e-mail. Por favor, doutores e doutoras, conversem com os colegas. Turma, nós precisamos resolver no ambiente virtual, porque se vocês me mandarem por e-mail, não tem como eu atribuir nota. Então, vamos lá. Lembrando que nós já passamos essa fase de recados e eu vou começar a nossa revisão geral do conteúdo. Quando eu terminar a revisão geral de todo o conteúdo aplicado, turma, o que eu vou fazer? Se por acaso a nossa reunião terminar, basta clicar no mesmo link para que possamos continuar, tá bom? O objetivo de hoje era os recados sobre as atividades. Para quem chegou depois, são 5 atividades que valem nota. Todas as atividades pós-aula síncrona, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta semana. Cada atividade vale 1 ponto, totalizando 50 pontos. Olha a importância. As atividades precisam ser respondidas no ambiente virtual de aprendizagem. Doutores e doutoras, lembrando que, se mandar por e-mail, não tem como eu avaliar, tá? Porque o sistema, eu faço avaliação dentro do sistema e a nota final é com base no sistema e na prova. Lembrando que a prova serão 10 questões, né? De todo o conteúdo aplicado que passo a revisar neste momento. Podem acompanhar comigo. Turma, qualquer dúvida, chame a atenção do professor. No momento inicial, nós falamos aí da nomenclatura do direito ambiental. Lembrando que quem for estudar direito ambiental, vocês poderão se deparar com direito do ambiente, direito do meio ambiente, direito de proteção da natureza, né, doutores? Direito agroambiental agora, o pessoal tem trabalhado muito essa questão. Mas olha só, direito ambiental é a nomenclatura que nós utilizamos. Eu já expliquei, porque é tratado dessa forma pelos tribunais superiores e nos editais de concurso também cai dessa forma. Por isso, eu achei melhor adotar essa nomenclatura. Pessoal, falamos aí da natureza jurídica do direito ambiental, lembrando que o direito ambiental é um ramo do direito público. Falamos que o direito ambiental é um conjunto, olha o conceito de direito ambiental. Direito ambiental é um conjunto de normas simples, né? Um conceito simples, para memorizar. Direito ambiental é um conjunto de normas que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Doutores e doutoras, atenção. Esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito ou interesse de uso. Doutores e doutoras, lembrando que eu conceituei direito ou interesse difuso e coletivo. Está lá no artigo 81 do CDC, que é a Lei 8.078/90. Artigo 81, parágrafo 1, inciso 1, inciso 2. Tá bom? Turma, falamos ainda, lembrando que agora é revisão, né, para a nossa prova que está chegando. Depois da nossa revisão, eu estarei online aqui no WhatsApp, bem como, né, lá no ambiente virtual de aprendizagem, porque após a nossa aula, será a atividade pós-aula síncrona, que é o questionário que eu vou postar.
Aliás, já postei, só vou deixar ele visível para os senhores. Então, olha só, turma, falando ainda que este meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito de todos, portanto, pertence à coletividade, sendo assim, pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos, portanto, é considerado um interesse difuso, bem como um direito de terceira geração ou dimensão, né? Lembrando que na nossa aula nós revisamos essa questão, direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Mas vamos lá, o que nos importa é que é o direito de terceira geração. Turma, falando aí, né, ainda sobre o nosso direito ambiental, noções introdutórias, lembrando que o direito ambiental, dentro do seu universo jurídico, ele é multidisciplinar por essência. O que é essa multidisciplinaridade? Nada mais é do que o diálogo do direito ambiental com outros ramos do conhecimento, né? Turma, lembrando ainda que nós conceituamos direito ambiental, tá? A relação do direito ambiental com o meio ambiente, conceituamos aí ecologia, conceituamos meio ambiente e classificamos o meio ambiente. Então, olha só, vou falar de novo. A grosso modo, em síntese, o que é o direito ambiental? É um conjunto de leis, normas e princípios que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, buscando aí, né, o equilíbrio ecológico, né, o equilíbrio ambiental de forma equilibrada. Turma, olha só o conceito de ecologia, que é diferente, tá? Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si com o seu meio físico, ou seja, ecologia é o estudo da casa. Perceberam a distinção conceitual? E meio ambiente? Passo a apresentar o conceito que está no artigo 3º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Olha só o conceito legal. É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Este é o conceito legal, mas eu mostrei para os senhores, inclusive pode cair na nossa prova, que a classificação do meio ambiente ela deve ser considerada no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Olha o tanto que é simples. Meio ambiente natural consiste nos elementos que existem sem influência do homem, o ar, o solo, a água. Base legal, artigo 225 da Constituição Federal. Meio ambiente do trabalho consiste, aliás, é o local onde o ser humano exerce suas atividades laborais. Artigo 7º e artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal. Base legal. Bom, e o meio ambiente artificial? Turma, a base legal do meio ambiente artificial está na Constituição Federal, artigo 182 e 183, certo? Porque é o poder público municipal que vai tratar do seu ordenamento no âmbito territorial do município, obviamente, bem como do seu desenvolvimento e crescimento, que é realizado, comentamos, por meio do plano diretor, que será obrigatório para o município com mais de 20 mil habitantes. Bom, então olha só, meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Dá exemplo, professor? Espaços públicos, né, devidamente edificados na interação com a natureza, né, e, obviamente, as edificações de forma geral. Mas olha só o exemplo que eu queria dar para a turma, que é um exemplo que vai fixar bem. Uma simples praça pública. É um meio ambiente artificial. Agora, olha o conceito, doutores e doutoras, do meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Exemplo, patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico e cultural. Doutores, base legal, artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Professor, não entendi. Eu vou explicar. Eu dei um exemplo de uma simples praça pública como meio ambiente artificial, que consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. O meio ambiente cultural detém um valor agregado especial. Olha o conceito. Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Por isso é considerado meio ambiente cultural. Uma praça pública que foi edificada há vários anos, que possui árvores centenárias, onde a população realiza festas, folclore, reuniões, enfim, possui um valor agregado especial. Por isso é considerado meio ambiente cultural. Vamos lá, turma. Continuando aí a nossa revisão. Qualquer dúvida, chama o professor. Depois, falamos aí, né, das conferências internacionais em prol do meio ambiente. Por que eu falei das conferências? Porque, obviamente, os danos ambientais ultrapassam barreiras e os países perceberam a necessidade de uma ação global em prol do meio ambiente, né?
falamos neste momento da incorporação dos tratados no ordenamento jurídico, né, só revisando, lembrando que quem pode celebrar, né, esses atos em nosso nome, obviamente, né, é competência privativa do presidente da República, tá certo? Lembrando que está lá no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. E esses atos, né, esses tratados, convenções e atos internacionais que o presidente tem o poder de celebrar, obviamente, eles têm que ser sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Essa competência é exclusiva do Congresso Nacional, que está no artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, né? Inclusive, né, lembrando em especial, artigo 49, inciso 1, quando esses atos internacionais apresentarem elementos gravosos para o patrimônio nacional, quem tem que referendá-los tem que ser o Congresso Nacional, artigo 49, inciso 1. E a validade desses atos no nosso país se dá por meio da promulgação, que é realizada pelo Poder Executivo, e esse decreto, né, tem que ser assinado pelo presidente da República. Tá bom, doutores? Então, olha só, falando ainda sobre os atos internacionais, né, nós comentamos que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais terão aplicação imediata, porém, os direitos e garantias que são expressos na nossa Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, né? Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Doutores, comentamos também o parágrafo 3º, mas agora a gente chega lá. Olha só, eu comento agora. Olha o artigo 5º, parágrafo 3º. Lembrando que um tratado internacional em prol dos direitos humanos, ao ser incorporado no nosso país e for aprovado por quórum qualificado, qual seja, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Bom, caiu na prova, caiu no concurso, foi aprovado pelo Brasil, né, por meio de quórum qualificado, foi ratificado, começou a produzir efeitos, não há dúvida, doutores, atenção, será equivalente à emenda constitucional, ninguém erra no concurso. Agora, e os tratados em prol dos direitos humanos que forem incorporados, que não passarem pelo quórum qualificado? Aí nós apresentamos 4 correntes, né? A natureza desses tratados ao serem incorporados no nosso ordenamento, né? A natureza ou status, né? Supranacional, quer dizer o que está acima das nações. Quem defende é o ministro Celso de Mello essa corrente. A natureza ou status constitucional. Quem defende? Flávia Piovesan, Sidney Guerra, professor Valério Mazzuoli, tá? E a natureza de lei ordinária, esquece. E, por fim, o status ou natureza supralegal, que está acima das leis, porém abaixo da Constituição, que é a corrente adotada pelo STF. É o posicionamento do STF, se cair em concurso, marca supralegal. Agora, se for aprovado por meio do quórum qualificado, não há dúvida, né? É equivalente à emenda constitucional. Bom, doutores e doutoras, falamos ainda das conferências, né? Lembrando que a Conferência de Estocolmo foi o divisor de águas, ocorreu em Estocolmo no ano de 1972, na Suécia, né? Atenção, surgiu aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, movimentos ambientalistas, que são as ONGs e partidos verdes, a Declaração de Estocolmo surgiu dentro dessa conferência, princípios relativos ao meio ambiente, né? Bem como resoluções voltadas para a proteção ambiental. Após a Conferência de Estocolmo, que tratou do princípio de desenvolvimento sustentável, veio o relatório Nosso Futuro Comum, que também tratou de questões voltadas para o desenvolvimento, que inclusive formalizou o conceito de desenvolvimento sustentável, que nada mais é, doutores e doutoras, que o processo que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer, obviamente, né, a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Doutores, comentamos o protocolo de Montreal, que tratou das substâncias que destroem a camada de ozônio, lá do ano de 1987, bem como da Rio 92, que foi muito importante, pois tratou do princípio da solidariedade intergeracional, princípio da precaução, princípio de desenvolvimento sustentável. Olha só, a Rio 92 ficou conhecida como ECO 92, ou Cúpula da Terra, que ocorreu aqui, né, no nosso país. Então, olha só, doutores, atenção, ainda tratamos do protocolo de Kyoto, né, inclusive elaboramos críticas, lembrando que também no protocolo de Kyoto observou-se que as propostas da Rio 92 não estavam sendo cumpridas, por isso ocorreu a reunião de Kyoto, que foi no Japão no ano de 1997. Bom, lembrando que depois ocorreu aí a Rio +10, 10 anos após a Rio 92, por isso esse nome, Rio +10, tá bom? Que agora aconteceu lá em Joanesburgo. Atenção, objetivo, rever as metas propostas pela Agenda 21, né?
lá da Rio 92. E depois a Rio+20, que tratou do desenvolvimento sustentável, que também foi aqui no ano de 2012, aqui no Rio de Janeiro. Acordo de Paris, que tratou do aquecimento global, né? Conferência das Nações Unidas no ano de 2018 sobre as mudanças climáticas. Bom, e enfim, eu comentei muito sobre as conferências para mostrar que reunião internacional após reunião, os países tentam rever o que foi tratado buscando a sustentabilidade de forma global. Turma, lembrando que os nossos princípios, que obviamente, né, são muito importantes para a nossa disciplina, surgiram a partir das conferências. Por exemplo, Estocolmo, como eu disse, tratou do desenvolvimento sustentável, princípio da responsabilidade. A Rio 92, desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional, participação, precaução. Bom, mas agora eu gostaria de comentar com os senhores os princípios do direito ambiental, para depois revisarmos a tutela constitucional do meio ambiente. E se por acaso a nossa aula terminar, basta clicar, né, no link para iniciarmos novamente. Turma, ainda sobre os princípios, nós falamos do princípio de desenvolvimento sustentável. Lembrando que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que possa atender às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Agora a revisão, agora a dica para a prova. Não confundir desenvolvimento sustentável com ambiente ecologicamente equilibrado com a solidariedade intergeracional. Desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução, crescimento. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, configura uma extensão do direito à vida, sadia qualidade de vida. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está lá no artigo 225, caput da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Agora, olha a solidariedade intergeracional. É a solidariedade entre gerações. É o dever da geração atual de preservar os recursos naturais para a geração presente, bem como para a geração que está por vir, para gerações vindouras. Princípio da solidariedade intergeracional. Solidariedade entre gerações. Lembrando que normalmente o princípio vai te mostrar o que vem a ser o seu nome. Se você não se lembra, tenha um pouco de paciência e tente, né, lembrar da dica. O professor me disse que normalmente a nomenclatura, o nome do princípio, ele me mostra o que vem a ser este princípio. Então vamos lá. Comentamos desenvolvimento sustentável, solidariedade intergeracional e o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, né, doutores? Agora, eu falo do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e da cooperação entre os povos. Doutores, responsabilidades comuns. Todos têm o dever de proteger o meio ambiente, todos os estados, todas as nações. Porém, doutores, atenção, é necessário adotar padrões ambientais com obrigações diferenciadas para os estados. Por quê? Tratado entre Brasil e Bolívia para proteger a nossa floresta amazônica. O Brasil tem um poder econômico maior do que a Bolívia. Pode-se estabelecer um padrão diferenciado para o Brasil de proteção? Sim, sem problema. A responsabilidade é comum, porém diferenciada. Beleza? Agora, princípio muito parecido, no entanto, é complementar, contudo tem distinção, que é o princípio da cooperação entre os povos. Este princípio tem a base legal no artigo 4º, inciso 9 da Constituição. E é um princípio nas nossas relações internacionais, da nossa República Federativa do Brasil, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E dentre, turma, as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Por quê? Um incêndio, uma queimada que inicia na Bolívia pode afetar o Brasil e assim sucessivamente. Portanto, os danos ambientais não têm barreiras nem limites. Por isso, a necessidade de cooperação entre os povos, tá bom? Então, vamos lá. Falamos do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, falamos do princípio do desenvolvimento sustentável, da solidariedade intergeracional, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, da cooperação entre os povos. Agora, eu comento com os senhores o princípio do limite e da natureza pública da proteção ambiental. São muito parecidos. Olha o princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Memoriza, poder de polícia ambiental, ação enérgica, imediata. Já a natureza pública da proteção ambiental tem a sua base legal no artigo 2º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Olha só, natureza pública da proteção ambiental é uma ação governamental
visando o equilíbrio ambiental, obviamente, em toda a nação. São políticas públicas para a proteção do meio ambiente. Conseguiram ver aí a distinção, doutores? Tranquilos? Então, olha só, depois de comentarmos, então, o princípio do limite, bem como o princípio da natureza pública da proteção ambiental, passo a comentar o princípio da participação comunitária. Muito tranquilo. Olha só, princípio da participação comunitária. Todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Dá exemplo, professor. Mandado de segurança coletivo, está no artigo 570 da Constituição Federal, ação popular, ação civil pública, mas principalmente, atenção, doutores, o principal exemplo que eu gostaria de deixar no que tange ao princípio da participação comunitária. Audiência pública em prol do meio ambiente, que nós comentamos, né? Inclusive, tem umas 2 aulas, salvo engano. As audiências públicas são um exemplo clássico, porque é um momento de diálogo entre o órgão licenciador, o empreendedor e a sociedade, tá bom? Bem como com participação do Ministério Público, tá certo? Agora, eu comento aí com os senhores o princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Princípios de extrema relevância. Estão aí, né, doutores, inseridos com relação aos princípios do poluidor pagador e usuário pagador, está no artigo 4º, inciso 7º, da Política Nacional do Meio Ambiente. Poluidor pagador também tem a sua base legal. Atenção, hein, doutores, no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 225, parágrafo 3º. Aquele que causar danos, né, aquele que degradar o meio ambiente, seja pessoa física ou jurídica, poderá sofrer sanção administrativa, atenção para a dica, hein? Penal, independentemente da obrigação de reparar o dano, que configura a tríplice penalização. Se pessoa física ou jurídica gerou um dano ambiental, pode pagar uma multa em decorrência desse dano? Sim, que tem início com R$50, vai até 50 milhões, de acordo com a lei dos crimes ambientais. Pode sofrer uma sanção penal por pessoa física, detenção e reclusão? Sim, e ainda pode ser obrigado a reparar o dano. O poluidor pagador, doutores, este princípio, ele visa assegurar o direito de indenização às vítimas, doutores. Nada mais é do que internalizar os custos, sentir no bolso, tem que pesar no bolso daquele que gerou o dano. Não é pagar para poluir, não, doutores. Não é isso, eu não vou recolher uma guia de custas para que eu possa causar poluição, não. Poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Quando eu digo é aquele, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário pagador é aquele que utiliza, quando eu digo aquele, pessoa física ou jurídica, que utiliza recurso ambiental com finalidade econômica. Usuário pagador. Turma, olha só, o princípio do usuário pagador é uma assunção partilhada da responsabilidade. É para evitar o custo zero do recurso natural, tá certo? Olha a dica, evitar o custo zero do recurso ambiental. Porque se eu pagar pela água para irrigar a minha lavoura, eu estou pagando pelo recurso natural, água. E, obviamente que eu vou utilizar esse recurso de forma racional. Acompanharam? Então, olha só, esse princípio da precaução, aí, como eu disse, ele assegura o direito de indenização às vítimas. O usuário pagador serve para evitar o custo zero do recurso natural e eles têm a base legal, né, doutores? Lá na nossa Política Nacional do Meio Ambiente também, que é o artigo 4º, inciso 7º da Lei 6938 de 1981, tá bom? Turma, olha só o que diz o artigo 4º, salvo engano é o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar, porque nem sempre é possível recuperar, né, doutor? Sendo assim, indenização é obrigatória, por isso a lei diz e ou recuperar e ou indenizar os danos causados, e ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Acompanharam? Poluidor pagador é todo aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário pagador é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Doutores e doutoras, olha só, lembrando aí, né, do nosso princípio da prevenção e precaução, que também é muito cobrado em concurso público. Então, olha só, a prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica.
A precaução, inclusive, está inserida de forma expressa no nosso ordenamento, o princípio da precaução, está no artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, lá no seu parágrafo 3º, doutores. Lembrando que a Lei dos Crimes Ambientais é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Doutores e doutoras, continuando aí a nossa revisão. Prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Olha como caiu no exame da ordem, bem como caiu no concurso e bem como pode cair na sua prova. Se eu estou licenciando uma determinada atividade ambiental e a minha atividade é considerada potencialmente ou causadora de significativa degradação ambiental. Então, o que acontece? De acordo com a Constituição Federal, né, lá no seu artigo 225, parágrafo 1º, salvo engano está no inciso 4º, se a minha atividade for potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, para que eu possa obter a minha licença ambiental, eu preciso apresentar o estudo de impacto ambiental, a que se dará publicidade, assim está na Constituição. Então, olha só, se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, eu estou falando de certeza científica. Se eu estou falando de certeza científica, eu estou falando de princípio da prevenção. A prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Então, já mostrei base legal de prevenção e de precaução. Agora eu vou dar um exemplo. Olha só, turma, atenção. Se eu vou edificar uma barragem, né, para irrigar a minha lavoura, eu preciso de milhões e milhões de litros de água, né? O que acontece? E eu sei que, com base no conhecimento científico que a engenharia me ensina, me mostra, uma barragem com 30 metros de largura por 30 metros de altura é suficiente. Se eu estou falando com base na certeza científica, eu estou trabalhando com o princípio da prevenção. Porém, o princípio da precaução vai além. Na fase de incerteza, doutores, na fase de incertezas, por exemplo, eu sou obrigado a agir e sou obrigado a adotar medidas para evitar os danos. Turma, olha a dica para a prova. É uma inversão do ônus da prova. Na ausência de certeza científica, aplica-se uma inversão do ônus da prova em prol da parte fraca, que é o meio ambiente. E eu preciso tomar medidas. Olha só, prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Eu sei que 30 metros de largura por 30 metros de altura é suficiente, enquanto a precaução vai além e trabalha com a incerteza científica. Eu não tenho certeza do volume de chuvas nos próximos 20 ou 30 anos. Sendo assim, eu sou obrigado a adotar o princípio da precaução. E na fase de incertezas, eu preciso ir além, tomar medidas para evitar os danos ambientais. Sendo assim, eu vou edificar uma barragem com 50 metros de largura por 50 metros de altura. É, na fase de incertezas, né, aplicar a inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente, pois ele é a parte fraca nesta relação. Prevenção trabalha com risco, certo. Precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Na fase de incertezas, eu sou obrigado a agir. Lembrando que prevenção e precaução, poluidor, pagador e usuário, pagador, são princípios muito cobrados em concurso. Turma, e tem uma dica, né, que eu falei na aula quando eu tratei de princípios e vou falar de novo. Todo princípio tem caráter preventivo, hein, doutores? E vamos lá. Por fim, isso, olha só, perfeito, Liliane, caiu em concurso e pode cair na prova. Se para ter a licença ambiental, minha querida, eu preciso apresentar o estudo de impacto ambiental, quer dizer que a minha atividade é potencialmente poluidora, porque é pré-requisito da lei. Se é potencialmente poluidora, eu tenho certeza científica do dano, sim ou não? Se eu tenho certeza, eu estou tratando de prevenção, tá certo? Obrigado por perguntar, tá, Liliane? E lembrando que é recorrente em concurso público essa pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Agora, falamos aí do princípio do protetor-recebedor e
do princípio da vedação do retrocesso ambiental ou da proibição de retrocesso ambiental. Turma, protetor-recebedor é aquele que recebe para proteger. Recebe benefícios, quais sejam financeiros, creditícios, fiscais, tá? Política Nacional dos Recursos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, lá no seu artigo 44, doutores e doutoras, tem a observação, né, tem a previsão legal que tanto a União quanto os estados, Distrito Federal e municípios poderão conceder benefícios para as empresas que trabalham com reciclagem ou coleta de resíduos sólidos. Bom, lá no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, tem a previsão, turma, tem a previsão do pagamento por serviços ambientais. Olha o nome, olha o tanto que é fácil. Protetor, recebedor é aquele que recebe benefícios para proteger, tá bom? Vocês se lembram que lá no início da aula de dica, normalmente o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser este princípio. Agora, princípio da vedação do retrocesso ambiental ou da proibição do retrocesso ambiental. Olha o tanto que é simples. O nosso arcabouço jurídico pátrio, ele não pode retroagir para prejudicar o meio ambiente. As leis ambientais têm que ser cada vez mais protetivas, tá bom, doutores e doutoras? As leis ambientais têm que ser cada vez mais protetivas, tá bom? Tranquilos? Então, olha só, com relação ao conteúdo até agora, revisamos até princípios. Agora, eu passo para o tópico tutela constitucional do meio ambiente. Então, vamos lá. Doutores, quando eu falo de competências em matéria ambiental, eu vou trabalhar com os senhores principalmente a competência comum, que é para proteger o meio ambiente, e a competência para legislar, que é a privativa e a concorrente. Doutores e doutoras, revisando agora a tutela constitucional do meio ambiente. Competências para legislar acerca da questão ambiental. Lembrando, fica a dica, doutores, se lembrem do princípio da vedação do retrocesso, ou do princípio da predominância do interesse. Vai tratar do assunto do tema o ente que possuir maior interesse. É fácil memorizar dessa forma. Também adotamos a repartição de competências na vertical, por exemplo, competência concorrente, que pode ocorrer de forma concorrente ou simultânea, né, que é ao mesmo tempo. Então, olha só, lembrando que quando tratamos da tutela constitucional do meio ambiente, vamos comentar o artigo 21 da Constituição Federal, 22 da Constituição Federal, 23 da Constituição Federal, 24, 25 e 30, tá bom? Para que possamos aí literalmente comentar toda a tutela constitucional do meio ambiente. Doutores e doutoras, a nossa aula vai se encerrar agora, né? E vamos continuar, tá bom? Segundo tempo, basta clicar no link que eu mandei lá no nosso grupo da turma, tá bom? Eu aguardo os senhores, doutores e doutoras. Basta clicar. Vamos continuar a nossa revisão para a primeira VA, tá certo? Aguardo vocês. Basta clicar no link.